Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui a nossa primeira aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Na realidade, é a continuação da primeira aula, porque, infelizmente, na terça-feira houve um problema aqui na região e caiu a internet, os dados móveis, e não concluímos aquela aula, e hoje, então, vamos continuar ainda a primeira aula. Mesmo sendo o segundo dia, ainda é a primeira aula, tá bom? Então, já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 É com muita alegria que estamos aqui para juntos continuar trabalhando sobre esse tema tão relevante. Eu fiquei bem aflito na primeira aula, que foi terça-feira, porque já há mais de 5 anos nós estamos aqui, e nunca aconteceu isso, porque quando cai o sinal da internet, né, eu tenho uma internet muito boa, eu utilizo os dados móveis, mas eu acredito que foi um problema na região, porque até os dados móveis estavam péssimos. Por isso que a gente interrompeu a aula, mas aquele conteúdo que tivemos, estaremos subindo no site e nas nossas plataformas, tá bom? Então, vamos continuar trabalhando ainda aqui sobre a introdução do Gruden. Estamos trabalhando aqui sobre esse material, que é o material desse livro de Teologia Sistemática do Wayne Gruden. Eu estarei utilizando aqui essa versão em papel e a nossa versão digital. Bom, meus irmãos, como é costume, eu gosto sempre de lembrar a todos que por causa de vocês nós gravamos essas aulas, porque vocês podem rever essas aulas, e eu não tenho dúvida que alguma informação que foi passada, desapercebida, vocês acabam vendo novamente e se aprofundam sobre o tema. E gravamos também porque, graças a Deus, por meio dessas gravações, agora teremos os nossos alunos em EAD. E os alunos em EAD acabam usufruindo, porque essas aulas fazem parte também do currículo em EAD. E também gravamos, porque se alguma parte, ou quem sabe alguma dessas aulas chegar em alguma vida, algum irmão, alguma alma, esperamos ser bênção. Esperamos ser bênção a obreiros, seminaristas, pastores, missionários, e nosso desejo é poder servir as igrejas do Senhor, levando a palavra de Deus como nosso livro de fé, regra e prática, tá bom? Nas descrições aqui desse vídeo tem os nossos e-mails. Quem quiser saber mais informações sobre o nosso seminário, entre em contato conosco, mande-nos um e-mail, ou se não, mande um direct no meu Instagram, tá bom? Ontem, inclusive, eu respondi um rapaz do Rio Grande do Sul. Alguém viu uma mensagem, soube do nosso seminário, e eu, inclusive, convidei, né, um irmão para participar aqui conosco, né? E eu fiquei muito feliz, porque hoje, com o advento tecnológico, a gente vai poder estar servindo a muitas vidas. Lembrando a todos que essas aulas estão sendo transmitidas em vídeo no YouTube e no Spotify. Nas outras plataformas, como Apple, Amazon e outras plataformas de podcast, está chegando só o áudio, tá bom? Então, quem quiser nos ver, veja na minha página do YouTube, ou se não, no Spotify, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, eu quero ler agora com vocês Salmo 119, versículo 1 até o versículo de número 8. Leia para nós, Diego, por gentileza, do 1 ao 8, Salmo 119. Esse é um salmo lindíssimo, onde o escritor retrata aqui a grandeza da palavra de Deus. E na matéria de bibliologia, nós estamos aqui aprendendo sobre a palavra de Deus. Esse é o nosso grande foco, tá bom? Então, Diego, faça as honras para nós. Eu vou estar compartilhando também aqui uma versão digital, e leia para nós aqui Salmo 119, versículo 1 ao 8, na sua versão, por favor. Só um momento. Pois não. Salmo 119,
Eu vou estar abrindo aqui também, tá bom? Do 1 ao 8, né? Do 1 ao 8. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos, por favor. Não desista de mim. Bed. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? Até aí, tá bom. Quis ler aqui o Salmo 119 com vocês, meus irmãos, porque é um salmo que retrata nada mais, nada menos do que a grandeza da palavra de Deus. Nós não sabemos, de fato, quem escreveu esse salmo. Eu gosto de pensar que deve ter sido Davi, ou mais provavelmente Esdras. Mas seja quem for o escritor, ele aqui faz uma poesia lindíssima, exaltando a pessoa de Deus e agradecendo a Deus por ter dado a sua palavra a nós. Que essa seja também a nossa maneira de pensar. Que possamos realmente aprender com a palavra de Deus tudo aquilo que realmente vem de Deus para nós. Hoje, ao concluirmos aqui essa parte da introdução, nós estaremos fazendo aqui algumas explicações, falando, aliás, e eu quero dar algumas explicações, inclusive mostrando a importância de fazermos teologia sistemática nos dias atuais. Porque, irmãos, como a gente viu na aula anterior, a teologia sistemática, ela, de fato, a sua base é a teologia bíblica. Não tem como fazer teologia sistemática ortodoxa sem as escrituras, tá bom? Então, deixei aqui esse texto, porque esse texto é lindíssimo, né? E pode ler o versículo 9 mais uma vez, Diego, para nós? Porque esse texto agora aqui, do versículo 9 ao versículo de número 16, ele vai também ter uma outra composição, mas só leia o 9 para nós. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. Aleluia. Se um jovem pode se manter puro, quem dera os demais, né? E por que o texto até destaca ao lado do jovem? Porque nós sabemos que é na juventude, nessa fase da adolescência para a juventude, que a grande transformação, a sua grande vitalidade, as paixões afloram, mas mesmo com toda essa expressão humana ativa, a palavra de Deus pode nos dar condições de ajudar a controlar as nossas emoções, reflexões, sentimentos e nos conduzir de uma forma mais saudável e abençoada. Se isso acontece com um jovem, quem dera com uma pessoa adulta, quem dera com uma pessoa da terceira ou da quarta idade, né? Indiferente se é homem ou mulher, né? Sabemos que as mulheres são mais afetadas pelas questões hormonais, mas o Espírito Santo de Deus criou meios para cuidar e guiar cada um de nós, tá bom? Deixo essa breve instrução a cada irmão e a cada irmã. Há uma informação importante também, irmãos, agora, é que no YouTube as nossas aulas e mensagens estão sendo dubladas também em inglês e em espanhol, né? Agora é uma nova ferramenta do YouTube. Então, se alguém de língua inglesa ou de língua espanhola estiver vendo essas aulas, né, quiser saber mais informações, entre em contato conosco.
né? Mas, assim, ficamos felizes de saber que estamos sendo útil a outros continentes também, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né, um outro slide. Nós estamos estudando aqui esse livro, inclusive eu comprei ele digital para poder servir vocês, né? Então é a última edição do Grudem, e nós passamos e pincelamos aqui na última aula falando um pouco sobre ele. Inclusive, irmãos, deixa eu dar aqui, porque faz parte do currículo, né? E é como o meu papel aqui não é só apenas apresentar uma aula, mas é fazer esse papel de mentor de vocês. Irmãos, leiam tudo de um livro, tá? Eu não sei se vocês gostam disso, mas, por exemplo, aqui, olha, as páginas logo iniciais, tanto do livro em papel, quanto também as páginas que estão aqui sendo apresentadas, né? Podem ver que é uma apresentação de vários nomes, olha, vários teólogos recomendando essa obra. Parece bobeira, irmãos, mas isso é muito importante, tá? Quando alguém escreve um livro e outros colegas, ministros, que são grandes autores, recomendam essa obra, isso dá uma valia muito importante nessa obra, tá bom? Então, eu estou fazendo aqui esse acréscimo porque eu tive no seminário, a Cida conheceu, o doutor Paulo, e ele dizia para nós, quando você pegar um livro, leia a capa, preste atenção em cada detalhe do livro. A editora que fez esse livro, os tradutores, leia a contracapa, leia muitas vezes a quem foi dedicado o livro, muitas vezes aquelas informações como abreviaturas, prefácio, a primeira edição, segunda edição, os editores, a edição em brasileiro. Parece que são informações assim desconexas, mas podem trazer pérolas, tá bom? E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque agora aqui, nessa versão digital, as informações que eu passei na aula anterior, elas se encontram no livro de papel lá no finalzinho, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, essa obra, ela é muito completa. Só para vocês conhecerem, principalmente quem ainda não é aluno aqui do nosso seminário, esse livro, ele tem os apêndices, tem as confissões de fé, credo apostólico, o credo de Nicena, o credo de Calcedônia, o credo de Atanásio, os 39 artigos, a confissão de Westminster, confissão batista de New Hampshire, mensagem de fé batista, a declaração de Chicago sobre a inerrância da Bíblia. Pastor, mas por que o Grudem coloca isso daqui como apêndice? Porque tudo isso é importante para nós. Ou seja, nessa teologia sistemática que vai do 1 ao 6, módulos nossos, que foi dividido aqui nessa obra, ele coloca esses apêndices. E como se não bastasse, ainda ele coloca bibliografia comentada de teologia, foi o que eu passei na última aula para vocês. Ele coloca aqui mostrando, olha, eu utilizei material arminiano, material reformado, material anglicano, material pentecostal avivado, inclusive 2 literaturas católicas ele utilizou, porque estava em conformidade com o material dele. Então, percebam como é importante a gente saber ler um livro, e inclusive fica aqui a indicação, meus irmãos. Quando vocês acabarem de ler um capítulo, leiam também as notas, tá bom? As notas de rodapé são imprescindíveis. Pastor Rai, mas o senhor não está sendo muito exaustivo? Meus irmãos, fazer teologia é se esmerar, é gastar pestana mesmo, é gastar e queimar neurônio. Mas, pastor, isso é muito penoso. Olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Queime neurônios e pestana, porque os seus neurônios vão se multiplicar, e podem ver, quem estuda muito
tenha uma vida longeva, saudável mentalmente. É ou não é? Podem ver, meus irmãos, como é lindo ver pessoas aos 80, 90 anos ainda dando aula. E por que elas chegaram lá? Porque eles estudaram, continuam lendo, continuam literalmente se esmerando, ou seja, queimando pestanas, tá bom? Não pense que você simplesmente ficará exausto, não. Você está, eu diria, treinando a sua massa cefálica. E você naturalmente vai colherá tudo isso. Porque é assim, meus irmãos, por isso que Deus deixou para nós um livro, tá bom? Então, estou dando essas informações porque elas são uma pérola, viu? Eu, particularmente, gosto de ler cada detalhe do livro até chegar naquela parte. E nós começamos aqui, na última aula, falando um pouco sobre a introdução. Então, a gente vai continuar falando sobre a introdução, tá bom? Que é essa parte aqui, a introdução à teologia sistemática. No entanto, a gente vai não para o livro-texto, mas vamos para o slide do nosso irmão Gruden, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Eu, particularmente, meus irmãos, como fui abençoado pelo Dr. Paulo. O Dr. Paulo foi um dos meus mentores. Não sei se a Cida teve aula com ele, Cida. Não, não cheguei a ter aula com ele, não, pastor. Ele já estava meio afastado. Eu não sei se ele ainda dá. Eu lembro que eu conversei com ele algumas vezes no seminário, né? Ele ainda dava aula, mas não chegou a dar nenhuma matéria para mim. Meus irmãos, eu fui tão abençoado pelo Dr. Paulo. Dr. Paulo foi o meu mentor. Eu diria que metade do seminário, ou seja, o bacharel, né, o que equivale hoje para nós aos 5 anos de curso, ele deu para mim praticamente metade de todos bacharel. Eu tinha aula com ele aos sábados e durante a semana. Seria mais ou menos... Desculpem. Seria mais ou menos o que eu faço com vocês aqui. O doutor Paulo foi assim para mim. Foi maravilhoso. Opa, deu um pigarrinho aqui. Então, vamos agora aqui, continuar aqui, vendo o material. Só beber uma água. Deu um pigarro, desculpem. Então, meus irmãos, estamos aqui, né, com o material da Vida Nova, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós já passamos um pouco aqui sobre a estrutura da obra, né? Que esse livro é dividido dessa forma, em 7 partes, tem a introdução e mais 7 partes. E fora essas 7 partes, como eu mencionei, né? Ainda tem os apêndices, tem a bibliografia, tem índice de assuntos, tem sobre os autores, resumo de referência, ou seja, é muito completo, tá bom? Então, aqui ainda dentro da introdução à teologia sistemática, ou seja, teologia sistemática se faz com bases bíblicas e se faz também com testemunho na história, tá bom? E aqui eu compartilhei, inclusive hoje com vocês, irmãos, eu compartilhei hoje algo que é para a gente refletir um pouco sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa assim, como assim, pastor? Bases bíblicas e testemunho na história. Eu, inclusive, mandei no grupo do seminário hoje um assunto que é sobre a Imaculada Conceição. Vocês já ouviram sobre esse termo? A Imaculada Conceição? Quem é católico, com certeza sim. O que é a Imaculada Conceição, meus irmãos? O que foi isso? O que trata esse assunto? Sobre Maria. O que trata esse assunto? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Ela tem vários nomes? Como? Não é aquela parte que ela tem vários nomes dependendo do local? Não. Aquilo Não? lá, não. Aquilo seria um outro assunto. A ideia da Imaculada Conceição de Maria, referindo a Maria,
é que ela foi preservada, pura, para poder gerar Jesus também puro. Logo, Jesus é um ser puro. Mas para ele nascer, ele precisou ser gerado num ser puro. Então, a doutrina católica, guarde isso, não protestante, da Imaculada Conceição, tem a ver com isso. Eu até separei esse texto e mandei no grupo hoje. Quero até ler com vocês aqui, porque é muito interessante essa ideia. Olha só. Deixa eu abrir aqui e ampliar um pouco para vocês. Olha só. A expressão Imaculada Conceição significa concepção sem mancha. Na Igreja Católica, é um dogma, ou seja, uma doutrina, que afirma que a Virgem Maria foi preservada da mancha do pecado original desde o primeiro instante de sua existência por uma graça especial de Deus. O que o dogma significa? Concepção natural. Maria foi gerada de forma normal por seus pais humanos, São Joaquim e Santa Ana, sem pecado original. A graça de Deus a protegeu da marca do pecado original, que afeta o resto da humanidade. Preparação divina. Ela foi mantida pura para ser a mãe de Jesus Cristo. E a diferença de outros conceitos. Bom, então vamos primeiro aqui falar um pouco sobre esse ponto. Vamos lá. Aonde está nas Escrituras isso? Temos a ideia em Maria da Imaculada Conceição nas Escrituras? Então vamos lá. Lembra que fazer teologia sistemática na perspectiva ortodoxa é você ir à teologia bíblica. Mas você vai à teologia bíblica porque a teologia bíblica ela é histórica, ou seja, Deus se revela por meio dos seus servos, os profetas e apóstolos e escritores, e deixa um texto na história. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não. Então, teologia bíblica tem a ver com a revelação de Deus na história. Então, Deus se revelou a Abraão de forma oral, depois Deus se revelou ao seu povo por meio de Moisés até João no Apocalipse de forma escrita. E fechou essa revelação. E deixou essa revelação como a revelação dele para todos os seus servos a partir de então. Ou seja, a revelação está fechada. Então, teologia sistemática se faz como? Olhando para a teologia bíblica, que foi deixada na história, mas agora fazendo a pergunta como nós entendemos a Bíblia hoje. Vamos lá. Na história da igreja, nesses 2000 anos, surgiu o dogma da Imaculada Conceição? Surgiu. Mas vem cá, para que grupo isso foi considerado? Para nós protestantes? Não. Mas para o catolicismo romano, ortodoxo grego e muitos católicos, eles têm a ideia de que, de fato, Maria foi preparada por Deus para ser uma pessoa santa, para preparar ali o terreno para o santo, que era Jesus. Vem cá. Fica claro agora o porquê Maria, para muitos católicos, ela é corredentora? Se Jesus é o redentor, ela é corredentora. Está entendendo? Mas percebam, isso acontece na história. Um grupo de irmãos começa a defender isso. E por isso que ela passa a ser adorada, ela passa a ser reverenciada, e ela passa até ser praticamente colocada quase que em pé de igualdade com Jesus. Tanto é que o Papa Leão XIV agora veio e trouxe essa pauta de novo, dizendo, olha, Maria não é corredentora. E aí gerou uma celeuma no meio católico. Por quê, meus irmãos? Porque para muitos católicos, Maria, ela faz um papel imprescindível. Ela representa o Filho.
Logo, pede para a mãe que o filho faz. Não é assim que os católicos dizem? Pede para a mãe que o filho faz. Mas isso serve para nós, meus irmãos. Nós pedimos algo para Maria. E percebam que em cima de Maria nasce também a intercessão para os demais santos. Por isso que o catolicismo tem tantos outros santos. Pastor, Então, perceba, eu estou falando tudo isso para vocês verem que uma ideia que era originalmente bíblica, ao longo dos séculos, aquilo que é bíblico teve um dedinho da tradição. E não só a tradição, mas agora os magistrados dessa tradição. E unidos à Bíblia, por isso que aí cria-se um dogma ou uma teologia sistemática. Por isso que isso acontece com os católicos, não para nós. Tudo bem? Mas percebam que é algo na história, teologia bíblica, e há uma discussão também que acontece ao longo da história. Tá bom? Tá? Eu usei esse termo aqui para realmente usar isso como um pano de fundo para explicar nessa aula introdutória o que representa para nós a nossa teologia sistemática. Nós não acreditamos assim. Nós defendemos que a Bíblia é o nosso livro de fé, regra e prática, e todas as doutrinas, toda a nossa teologia sistemática ou todo dogma nosso tem a ver com as Escrituras e ponto final. Se não está baseado nas Escrituras, não serve para nós. Tá bom? pastor, Pode falar, filha. o termo imaculado não se referiria, então, também à questão que os católicos colocam, que só Jesus foi filho de Maria e que ela não teve outros filhos, por isso o termo imaculada, e por isso aí vem a ideia de corredentora? Então, é em cima desses detalhes e de outros mais, que aí ela passa a ser virgem sempre. Podem ver que ela não tem outros filhos, ela não tem relação sexual com José, continuam casados como dois casais, como um casal santo, mas sem relação, porque podem ver que até esse detalhe da relação sexual, para os católicos, a não vivida conjugal íntima denota um patamar de santidade mais elevado. Pode ver, o Sim. ministro católico, ele pratica o celibato, porque agora ele casa-se com Jesus, no caso a freira casa-se com Jesus, e o padre se torna um celibato em função ao seu amor a Jesus. Por quê? Porque o sexo no catolicismo também é visto como algo não para o sacerdócio. Percebam que há Como uma algo hierarquia. pecaminoso, né? Hã? Como algo pecaminoso. Eles não vão dizer isso, porque eles, no fundo, eles sabem que a bênção da união sexual, ela é vital, né, Cida? Mas se perceba que, sutilmente, na história, eles vão também criar esse princípio de que o padre católico, isso no romanismo, tá, meus irmãos? Porque o ortodoxo grego, o padre lá casa, tá bom? Então, dentro do católico ortodoxo, o padre casa, só não casa no católico romano. Então, para eles, essa nova, vamos dizer assim, instrução sacerdotal faz parte também de uma vida liberta das paixões carnais. Irmãos, como se... vamos lá. Vamos aqui fazer uma leitura mais saudável, tá bom? Se todo mundo praticasse o celibato, a vida humana acabaria, porque o sexo é vital. Assim como comer e beber é vital. Da mesma forma, nós devemos ver o sexo no casamento, assim como o alimento e a bebida na vida, tá bom? Mas é isso, Cida. O que você comentou está dentro ainda do pacote da Imaculada, porque, de fato, ela não tem mais filhos e ela se torna santa. E, bom, aí eles constroem toda uma teologia em cima disso. Agora eu pergunto de novo, aonde está na Bíblia tudo isso? Não está. Isso está na tradição e está na magistratura.
Podem ver. Por que os católicos não nos consideram irmãos genuínos? Porque nós não acreditamos na Imaculada Conceição de Maria, entendeu? E que continuemos assim, tá bom, meus irmãos? Porque, de fato, nós não acreditamos nisso e a Bíblia para nós nos basta, tá bom? Fiz questão aqui, irmãos, só de mostrar isso, né? Para vocês entenderem um pouco como é importante a teologia sistemática, tá bom? Aqui o texto continua dizendo diferenças de outros conceitos, né? Não é a virgindade de Maria, refere-se ao momento que Maria foi concebida no ventre de sua mãe, e não no nascimento de Jesus. Não é a encarnação de Jesus, trata-se da pureza de Maria desde o início da vida dela, e não como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, tá bom? Este seria o princípio, né, da doutrina da Imaculada Conceição, tá? Mas voltando aqui para o material que nós estamos compartilhando aqui com vocês. Então, olha só, a introdução, a teologia sistemática, ela tem a ver com as bases bíblicas e com testemunho na história. Ou seja, como esse ponto é discutido hoje, tá bom? A gente já debateu um pouco sobre isso, né? Mas continuando aqui um pouco a nossa apresentação, vamos lá. O que é teologia sistemática? Por que os cristãos devem estudá-la? Como devemos estudá-la? Já vimos isso, né? As pressuposições da teologia sistemática de Gruden. A Bíblia é verdadeira e é, na realidade, o nosso único padrão absoluto de verdade. O Deus a respeito de quem a Bíblia fala existe e é quem a Bíblia diz ser, o Criador do céu, da terra e de tudo que neles há. O que é teologia sistemática? Aqui é o ponto onde nós paramos na última aula. Então, leia para nós, Diego, por gentileza. O que é teologia sistemática? Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina? Hoje acerca de qualquer tópico. Joia. Então, percebam, o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje a respeito de qualquer tópico. Meus irmãos, é simples de explicar isso daqui? O que vocês acham? Ou é complexo isso? Não entendi, pastor. Essa pergunta aqui. O que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? É simples isso ou é complexo? Eu acho que é complexo porque a pessoa tem que entender da Bíblia, né, pastor? A gente não está entendendo nem as coisas básicas, nem dirá as coisas mais profundas. Pois é, por isso que eu estou dizendo, né? Ó, teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de qualquer tópico. Vamos lá. Na política, tem tido muita briga atualmente aqui no Brasil e no mundo entre ideologias de direita e de esquerda? Tem ou não tem? Sejamos honestos. Sim. Vamos lá, meus irmãos. É normal que nós, protestantes, defendamos a direita. Mas vamos lá. Estão fazendo também muitas loucuras em nome da direita? Sim ou não? Tá difícil até de defender a direita hoje, pastor. Exatamente. Porque aquilo que começa como um anúncio positivo, de repente ali se torna também uma briga envezada, repleta de ódio, da mesma forma que a turma do amor, que é da esquerda, porque há um discurso de amor maravilhoso na esquerda, mas revestido de ódio, porque basta você discordar de qualquer grupo minoritário que você é odiado, xingado, hostilizado. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos vivendo essa polarização. Agora, vem cá. A Bíblia tem respostas para a política? Sim ou não? Claro que tem. Porque um dia Deus separou Abraão num contexto. Deus levantou um povo também num outro contexto. E assim a história da revelação foi dada em vários contextos. Ora, de uma nação tribal a uma nação agora que vira monarquia, reinos divididos, depois vem impérios que subjugam o povo de Deus. Logo,
o mundo foi sendo mudado e o povo de Deus, realmente que foram fiéis, souberam viver em qualquer contexto. Logo, os nossos irmãos do passado deixaram um acervo poderoso, mostrando para nós que é possível, sim, viver uma vida cristã saudável em qualquer contexto. Agora, vamos lá. Pegamos aqui a questão política. Então, vamos pegar uma outra questão. A questão do aborto. A questão, por exemplo, da tecnologia. A questão do empreendedorismo. E assim vai, meus irmãos. São muitas questões. Então, a Bíblia vai ter uma resposta. Quando não tiver direta, vai ter indireta. Por isso que teologia sistemática tem a ver com um período da história. Vamos lá, meus irmãos. Esses tempos atrás eu vi um pastor falando que Paulo defendia a escravidão. E eu disse, enquanto ouvi esse pastor, que um dia era um pastor conservador e agora se tornou um herege. Eu lamentei, porque ele conhece a Bíblia. Ou seja, irmãos, Paulo nunca endossou a escravidão. Basta ler Filemão. Mas por que esse pastor estava defendendo que Paulo defendia o sistema escravocrata? Para mostrar que hoje a gente precisa fazer uma releitura da Bíblia, uma nova hermenêutica. Ou seja, já que ele não tem como dizer ipsis literis que nós precisamos fazer uma releitura, ele precisou macular Paulo e a teologia paulina para dar uma resposta no presente àquilo que ele está querendo fazer, que é ter uma igreja inclusiva com todo tipo de pessoas, aceitando todos os tipos de prática, para falar que ele sim agora vive o evangelho do amor de Jesus. Ou seja, ele se tornou um herético e um falso profeta. E ainda maculou aquilo que a Bíblia deixa claro. Paulo jamais legitimizou o sistema escravocrata. E por que Paulo, então, ele se limitou a certas palavras? Porque ele sabia que o mais importante, sobretudo, era a pregação do evangelho. Porque quando um senhor realmente se convertia, já não tratava mais daquele escravo como seu objeto. Agora, aquele escravo era uma alma preciosa para aquele senhor. E a gente vai ver isso na Bíblia, que agora aqueles que tinham escravo e se convertiam, tratavam dos seus escravos com dignidade, como irmãos, não mais como um objeto. Por quê? Porque agora o valor do evangelho transformou aquela vida. Já que Paulo veio ser um ministro do evangelho e não um ministro político. Entenderam, meus irmãos? Então, percebam que teologia sistemática, a gente tem que fazer uma leitura dessa forma. Hoje, os nossos dilemas de hoje serão diferentes dos dilemas de 100 anos, dos 100 anos que virão pela frente. Assim como os dilemas nossos de hoje são diferentes dos irmãos que viveram 100 anos atrás. Por isso que é muito fácil a gente julgar o que aconteceu no passado. E é muito difícil a gente julgar o que está acontecendo no nosso presente. Porque os erros do nosso presente a gente tenta maquiar. E aí a gente culpa o passado. Mas percebam, fazer teologia sistemática é enxergar o nosso presente com verdade, tá bom? Então, teologia sistemática tem a ver com isso. É o que a Bíblia nos ensina hoje acerca de qualquer tópico. Se eu não quero ter uma igreja bíblica, escriturística, cristocêntrica, profunda, eu não entro por esses caminhos. Mas se eu quero ter uma igreja bíblica, nós estaremos abertos a qualquer diálogo e nós buscaremos nas Escrituras uma resposta. E Deus, com certeza, nos honrará nisso. Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem? Não. Então tudo vamos bem. lá. Continuando. Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza. As diferenças entre teologia sistemática e teologia desorganizada. Teologia sistemática busca a organização dos estudos da palavra de Deus a partir de tópicos ou assuntos.
A teologia desorganizada busca o estudo da palavra de Deus a partir de problemas surgidos aleatoriamente. Me entenda, não é que o Gruden aqui, ele está fazendo uma crítica à teologia desorganizada, tá, meus irmãos? Não é isso. A teologia desorganizada, ela vai acontecer muitas vezes por causa de um problema, tá bom? De repente agora acontece algo novo e nós, como pastores, somos perguntados pelas nossas ovelhas: pastor, e agora? E aí a gente tem que sair correndo, catando lata e buscando na Bíblia algo e falando: irmãos, eu estou aprendendo aqui, olha, é mais ou menos isso daqui. E essa teologia, num primeiro momento desorganizada, ela busca o estudo da palavra de Deus a partir dos problemas surgidos aleatoriamente. Me permita, tá, meus irmãos? Caiu um meteoro no planeta e a gente está numa bagunça. E aí, pastor, aí vamos ter que se organizar. Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Não sei. Deus nos livre e guarde disso. Mas, por exemplo, é uma coisa que aconteceu. Um terremoto catastrófico que mudou o planeta. Tudo bem. Deus está no controle de tudo. Nós não entendemos o porquê algumas coisas acontecem. Isso foge do nosso controle. No entanto, nós estaremos agora buscando uma resposta em Deus para consolar as pessoas, para nos apropriarmos de uma direção. Agora, essa é uma teologia desorganizada necessária. Tudo bem? Agora, a teologia sistemática, como o nome já diz, ela tenta sistematizar, organizar, para dar uma resposta mais objetiva àquela igreja, para que ela não se enverede por caminhos perigosos. Nós sabemos que muitas seitas nascem de igrejas protestantes, e é por causa disso que nós tentamos sistematizar para poder, assim, preparar o terreno para que os nossos irmãos não pratiquem heresias ou se enveredam por caminhos de seitas, tá bom? Tudo bem até aí? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos continuar. Irmã Sônia, leia para nós, por gentileza. As vantagens da teologia sistemática. Ela trata tópicos bíblicos de modo cuidadosamente organizado, a fim de garantir que todos os tópicos importantes recebam consideração meticulosa. Olha, essas palavras, que linda, meus irmãos. Vamos lá. Há pouco eu falei da Imaculada Conceição. Vamos lá, meus irmãos. Para um católico, Maria é importante? Muito importante. Vamos ter que conviver com os católicos e respeitá-los. Mas nós precisamos cravar uma estaca. Nós não acreditamos assim. Nós lamentamos que na história do cristianismo eles se permitissem acreditar nisso e lamentamos mais ainda que a magistratura tenha enfatizado isso. Maria, para nós, quem foi? Maria foi sensacional. E José, espetacular. Desse lá nasceu o Salvador. Mas jamais José e Maria, principalmente Maria, deve ser adorada ou orada. Maria deve ser respeitada como Paulo, como João Batista, como Moisés, como Davi, como Abraão, como grandes servos de Deus na história. Por isso que a teologia sistemática tem a ver com o quê? Com tópicos bíblicos cuidadosamente organizados. E qual é o tópico que nós estamos trabalhando agora aqui? Bibliologia. Pastor, é isso mesmo. Nós queremos mostrar, durante esse bimestre, esse módulo, que a Bíblia nos basta, que ela é suficiente, que ela é inerrante, que ela é algo que para nós é a única voz autoritativa, que ela tem clareza, que ela tem suficiência, que ela é o nosso padrão para tudo. Pastor, então quer dizer que vocês são bibliólatras? Não. Alto lá. Não.
Nós não adoramos a Bíblia, mas nós acreditamos que o Deus eterno deixou uma revelação. Nós não beijamos a Bíblia no sentido assim, Santa Bíblia. Nós não nos ajoelhamos à Bíblia como se ela fosse um objeto mágico, poderoso. Quando ela cai, nós não fazemos penitência. Ai, porque eu deixei cair a Bíblia, meu Deus, me perdoa. E nos automutilamos, dando chibatadas, porque deixamos cair a Bíblia. Não. Nós a tratamos com carinho, porque as palavras espirituais de Deus foram impressas numa palavra, mas a nossa adoração é aquele que deu a palavra, é aquele que falou e usou os seus vasos. Se esses vasos escreveram, é porque Deus desejou que, por meio da escrita, fosse perpetuado essas lições. Mas nós não temos essa prática bibliólatra. Podem ver que os católicos tentam colocar isso em nós. Isso não é verdade. Então, nós deixamos a Bíblia no seu devido lugar porque nós queremos realmente, de forma cuidadosa e organizada, mostrar, ó, ela é importante. E por que nós começamos aqui esse módulo com bibliologia? Porque acreditamos que Deus deixou a sua revelação escrita. Eu creio em Deus e, para mim, quem é Deus? Não é o fruto das minhas imaginações, da minha espiritualidade, da minha reflexão, do meu êxtase, daquilo que eu acho de Deus. Tudo que eu acho de Deus passa pela peneira, passa pelo crivo da palavra. Agora, Deus é somente o que está na palavra? Não, ele é eterno. Ele é muito mais. Mas ele jamais se contrariará a sua palavra. E é por essa razão que há uma vantagem em estudar teologia sistemática. Por isso que cuidadosamente sistematizamos e organizamos os pontos principais. Para quê? Para que a igreja tenha saúde. Tá bom? Olha, irmãos, podem ver que depois da Reforma Protestante temos 500 anos de reforma. Mas antes da Reforma Protestante nós temos aquele período que são o período dos pais da igreja. Com todo esse acervo, mesmo assim, o povo de Deus se enveredou por caminhos tão heréticos, não foi? Ora, com tanta coisa maravilhosa, ainda o diabo consegue, por meio do poder, por meio da vaidade, por meio da influência do maligno mesmo, distorcer os ensinos. Agora, imagine se nós não tivéssemos nem os pais da igreja e muito menos a Reforma Protestante. Pelo amor de Deus. O que seríamos sem as Escrituras? Seríamos, talvez, uma coisa esquisita, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Vamos continuar, então? Aqui, continuando o slide. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Ela trata os tópicos em muito mais detalhes, dando assim a completa compreensão do que a Bíblia, no seu todo, fala sobre determinado assunto. Exatamente. Ou seja, de uma forma mais detalhada, ela vai tentar mostrar, olha, como para Abraão foi importante a palavra de Deus. Como para Moisés foi importante a palavra de Deus. Como para Davi foi importante a palavra de Deus. Como para os profetas, discípulos de Elias e Eliseu, foram importante a palavra de Deus. Como para os profetas da tribo do sul, Jeremias, Isaías, foi importante a palavra de Deus. Como para os apóstolos e discípulos e para a igreja do Novo Testamento, foi importante a palavra de Deus. Como para a igreja, ao longo de 2000 anos, foi importante a palavra de Deus. Ou seja, os tópicos mais detalhados, mas dando uma visão no seu todo, mas de forma bem trabalhada cada ponto. Tá bom, meus irmãos? Podem ver, meus irmãos, como isso é importante para nós, né? Podem ver que Isaías dizia que a palavra do Senhor não volta vazia. Jeremias falava, olha, Deus vai castigar o povo dele, mas depois do castigo Deus vai restaurar. Ou seja, perceba como o povo de Deus
A palavra de Deus e o próprio Deus estavam interligados. Por isso que quando João fala, né, que no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, para nós esse princípio também se coaduna. Não tem como servirmos a Deus longe de sua palavra. E felizes são os ministros que ensinam a palavra, pregam a palavra, como disse Paulo, pregue a palavra, pregue a palavra. E graças a Deus, meus irmãos, que Deus tem levantado igrejas que têm pregado a palavra, tá bom? Tudo bem até aí? Então, continuando aqui. Pode ler para nós, Diego, por gentileza? As vantagens da teologia sistemática. As vantagens da teologia sistemática. Um estudo formal da teologia sistemática tornará possível formular os resumos dos ensinos bíblicos com muito mais exatidão, em comparação com o que os cristãos normalmente conseguem sem tal estudo. Olha só, então, só uma pausa, Diego, por gentileza. Perceba, aqui, durante esses 6 módulos, ou seja, 6 bimestres, lembrando que o nosso seminário tem 24 módulos, esse curso aqui é o curso médio em Teologia Livre, que se equivale a uma faculdade de licenciatura. Em 6 módulos, nós teremos teologia sistemática. Eu costumo dizer aqui que a hermenêutica é a medula óssea, a arte de interpretar a Bíblia. E a teologia sistemática é a coluna cervical. Podem ver que toda a nossa estrutura bíblica tem a ver com teologia sistemática. Por isso que essa matéria, meus irmãos, é importante demais. Demais. Então, para levar vocês a ter mais exatidão sobre isso. Por quê, pastor? Porque, irmãos, olha que curioso, né? Estamos agora no ano de eleições. Essas semanas eu tenho recebido alguns convites de pastores, porque agora começaram as eleições, efetivamente, né? Domingo passado, os candidatos, e agora as igrejas começam a se mobilizar. Eu não acho prudente misturarmos política com igreja. Não acho. Mas eu respeito quem pensa de outra forma. E percebam uma coisa, que tamanho será o seu ministério amanhã? Não sei. Talvez amanhã você seja um líder denominacional. E talvez você seja assediado por causa da política. E talvez você seja um líder que debaixo da sua liderança tenham milhares de pessoas. E talvez os políticos te assediem para que você, além do ministério, também tenha cargos públicos. Percebam, se nós não conhecermos as doutrinas bíblicas com profundidade, qualquer pratinho nos assediará. Qualquer pratinho vai nos tentar. E a política é um pratinho, meus irmãos? Oh, meu Deus do céu. A política é um manjar imenso, meus irmãos. Por quê? Porque por meio da política há poder. Então, perceba como é importante conhecermos a Bíblia, para que o nosso coração seja blindado. Por quê? Porque, de repente, meus irmãos, e aqui eu digo sem medo de errar também, viu? Talvez Deus te separou para a vida pública, como foram algumas exceções. Mas percebam, hoje a regra virou exceção, e a exceção virou regra. Eu acredito que os pastores não deveriam se enveredar para a política, mas hoje, infelizmente, os pastores se enveredam para a política. Por quê? Porque a exceção virou regra e a regra virou exceção. Um pastor que é contra a política, ele é mal visto. E deveria ser o oposto. Podem ver que líderes que atuaram politicamente nas Escrituras foram poucos, e no Novo Testamento não temos nenhum. No Velho Testamento temos monarquias, temos juízes e temos governadores, temos pessoas influentes, temos, sátrapas, mas percebam, são as exceções, meus irmãos, não é a regra. E hoje, percebam, o que a igreja precisa? A igreja precisa conhecer com mais exatidão a importância da Bíblia. Nós não precisamos de políticos para termos uma igreja bíblica, nós precisamos de palavra de Deus, ponto final. E com palavra de Deus faremos uma grande diferença.
e daremos uma grande contribuição. E assim a gente vai ser muito usado nas mãos do Senhor, tá bom? Continua aqui para nós, Diego, por gentileza. Uma boa análise. Uma boa análise teológica deve encontrar e tratar com justiça todas as pessoas bíblicas relevantes. Passagens. Todas as passagens bíblicas relevantes. A cada tópico em particular, e não apenas parte ou pequeno número de passagens relevantes. Ou seja, né, uma boa análise. Eu acabei de fazer aqui uma denúncia sobre o envolvimento político pastoral. Mas percebam, eu comentei que existem as exceções. Meus irmãos, com toda a humildade, eu estou dizendo aqui de bate-pronto, é claro, eu jamais ousaria de fazer uma promessa sem que Deus me orientasse. Mas, por exemplo, se um dia se eu me enveredasse para a política, a primeira coisa que eu faria era entregar o pastorado. Se Deus realmente me separasse para a vida política, eu não deixaria de ser um pastor, e não deixaria de ser um pregador e nem professor. Mas eu ia entregar a liderança da igreja. Porque são situações que podem se complicar. Uma coisa é cuidar da vida espiritual dos irmãos, outra coisa é cuidar do bem público. Então, o que eu penso? Uma análise teológica, uma boa análise teológica, deve encarar isso, que existem algumas exceções. Martin Luther King foi uma pessoa importantíssima na política americana, podem ver. Ele foi uma voz contra aquilo que os Estados Unidos sofria, que era literalmente o racismo. E ele foi um pastor que foi separado a dedo para aquilo. Mas percebam, são poucas pessoas, meus irmãos. São poucas pessoas. E quando Deus separa, é notório. É o caso de Daniel, é o caso de Neemias, é o caso de José do Egito, é o caso dos juízes de Israel, é o caso de Samuel, é o caso de Davi. Quando Deus separa, é diferente. Então percebam que uma boa análise teológica vai tratar com justiça todas as passagens bíblicas relevantes e cada tópico. Então a gente vai poder circular com tranquilidade. Por quê? Porque a gente verá na Bíblia uma questão bem clara. Vamos lá, meus irmãos, quando a gente trata de dinheiro na igreja hoje, sejamos honestos, a gente tem que pedir oferta rápido na igreja. Hoje em dia, não é assim? Por quê? Porque senão a gente fica mal visto por causa dos falsos profetas nas igrejas evangélicas, não é assim? Não estou dizendo que o pastor não possa pregar uma mensagem sobre isso ou não deva gastar tempo, mas perceba, até a forma que nós pedimos a oferta é praticamente fazendo uma denúncia contra os lobos que hoje existem no nosso meio. Graças a Deus, o povo de Deus mais maduro trata disso com muito equilíbrio, com muita cautela, com muito zelo. Mas percebam, o que não é uma igreja que não conhece assuntos bíblicos se torna vulnerável aos falsos profetas, tá bom? Então, uma boa análise teológica deve encontrar e tratar com justiça todas as passagens bíblicas relevantes e cada tópico. Vamos lá, a vida financeira de uma igreja é importante? Claro que é, meus irmãos. Temos pastores integrais, missionários integrais, professores de seminário integrais, é importante? Claro que é importante. Agora, irmãos, isso é o mais importante de tudo? Claro que não, é a expansão do reino. E os recursos, é importante? Claro que é, meus irmãos. Porque sem recursos a gente não consegue, muitas vezes, fazer muitas coisas. Mas isso é o mais importante? Não. Percebam, quando a gente conhece as Escrituras, nós entramos e saímos com tranquilidade. E não somos comparados com os falsos profetas, tá bom? Então, tudo bem até aí? Pastor, pode falar, filho. Teve um vídeo que eu gravei, postei na internet esses dias, porque tem um versículo lá em Eclesiastes, não acho que é Eclesiastes 10:2, que fala assim que o coração do sábio se inclina para a direita e o coração do tolo para a esquerda. E tinha muita gente que usava esse negócio para tipo defender. Teve um pastor que eu vi, que ele falou, ele só fez assim, ele leu esse versículo, tipo, o coração do sábio se inclina para a direita e o tolo para a esquerda. Ele fechou a Bíblia, aí todos os irmãos já começaram a glorificar de pé, já
o espírito já tem. Eu falei, meu Deus, tá É difícil. fogo estranho, não é, meu irmão? É difícil. Ô, meu irmão, vamos lá, meus irmãos. Quantos pastores aí estão se enveredando para a direita e estão fazendo discurso também errados, estão esperando em homem, entendeu? É perigoso demais, irmãos. Ai, mas é de rir, né? E ainda o texto bíblico, né, vem como uma aparente resposta, né? Tá bom, meus irmãos, deu o nosso horário aqui, vamos parar agora, tudo bem? Alguma pergunta? Olha, irmãos, estamos ainda na introdução aqui do Gruden, né? Você vê, irmãos, é muito assunto, né? É bastante assunto, só para vocês, deixa eu compartilhar aqui, só para vocês verem rapidamente, tudo isso que nós estamos estudando aqui, está nesse material do Gruden aqui, ó. Está na parte, se você comprar o Kindle, né, no caso, ou o livro digital, está aqui. Mas se você comprar o livro anterior, faz parte, ó, Introdução à Teologia Sistemática, a definição teológica, né, relação com as outras disciplinas. A gente já vai chegar, inclusive, nessas questões da relação com as outras disciplinas, né? Aqui, ó, aplicação à vida, a teologia sistemática e a teologia desorganizada. Eu já vou comentar um pouco com vocês sobre essa relação com as outras disciplinas e a relação com a vida, tá? E esses outros tópicos aqui, ó, as crenças precisam se basear nas escrituras e não em autoridades ou em tradições humanas, que a gente acabou de falar sobre a Imaculada Conceição de Maria, né? O que são doutrinas, aí a gente vai pontuar já. A diferença entre teologia sistemática e ética cristã, o que são doutrinas, e depois a diferença entre teologia... e as pressuposições iniciais desse livro. Bom, aí a gente vai já voltar para tudo isso também, tá bom? Então, beleza? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Podemos dar uma pausa? A gente vai continuar aqui no slide do Gruden, a partir desse ponto aqui, no segundo bloco, tá bom? Beleza? Lembrando que nós já tivemos 2 blocos de introdução, né? Ou seja, essa primeira aula vai ficar mais longa, em virtude da dificuldade que tivemos terça-feira com relação às redes sociais, à internet. Você vê, irmãos, hoje, graças a Deus, está indo bem, né? Durante 5 anos nunca tivemos problema. E não vamos ter. Uma exceção aqui, outra ali, vai acontecer. Tá bom? Vamos parar aqui, vamos para o nosso intervalo, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então tá bom. Vou parar a nossa gravação, voltamos em alguns instantes, tá bom?